eu maravilhado fico a pensar nas obras das tuas mãos, o céu azul, estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então teu amor tão grande, teu filho dado ao mundo pra salvar, na cruz vermelho o seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao mar celeste, então meu adorarei, prostrado para sempre. Quão grande és tu, meu bem e meu mal. Então minha alma canta, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta, Senhor,
Saúde-vos com a paz de Deus. E antes de partilhar uns breves pensamentos, eu gostaria de fazer uma breve oração. Pai Celestial, santificado seja o teu nome. Em nome de Jesus eu oro a ti, agradecido por todas as bênçãos que já nos tens concedido. E neste momento, uma vez mais eu oro a ti, Senhor, para que tu possas abençoar a cada um de nós, Senhor, que tu possas falar connosco e que pelo poder do Espírito Santo nós possamos conhecer qual é a tua vontade e assim podermos-la pôr em prática nas nossas vidas. Senhor, uma vez mais eu te peço, abençoa a minha mente, os corações de todos aqueles que nos assistem a este pequeno vídeo, Senhor, e que tu possas continuar, Senhor, a falar a cada um de nós neste momento. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Gostaria hoje de voltar a meditar convosco sobre o tema Não te acomodes. Tema que nós demos a esta meditação com base no grito de alerta que Deus fez ao seu povo na altura, no tempo do profeta Miqueias, e que dizia: levantai-vos e andai. Na semana passada, nós tivemos também, dentro deste mesmo tema, a meditar um pouco sobre o comportamento e a atitude da mulher de Ló, que inicialmente começou bem, agiu em conformidade com a palavra de Deus, saiu de acordo com a ordem que os anjos tinham dado. Contudo, logo mais, ela desistiu. Ela parou e olhou para trás. E nós vimos que esse tipo de comportamento foi condicionado por sentimentos que existiam dentro do seu coração e que a levou a tomar essa atitude. E nós falamos que, por exemplo, podia ser a falta de fé nas promessas de Deus. Ela não acreditou naquilo que Deus tinha prometido. Ela também ficou presa. A prioridade na sua vida era os seus bens materiais. Ela também ficou agarrada ao passado, àquilo que ela tinha ganho, àquilo que ela tinha alcançado e não estava a aceitar que de repente tudo terminaria. Essas foram condições negativas que levaram esta mulher a tomar esta atitude. E hoje, e tendo em conta que, como eu disse, há condições, há atitudes que nos condicionam a tomar decisões, eu gostaria hoje de meditar um pouco sobre duas razões pelas quais Deus nos incentiva a levantar e andar. Duas razões. E essas razões são importantes e elas devem condicionar o nosso comportamento positivamente, a fim de nós podermos viver esta vida espiritual sem nos acomodarmos à vida terrena, às coisas deste mundo, como infelizmente aconteceu com a mulher de Ló. E a primeira razão que eu queria referir está ali na parte B do verso-chave que nós temos usado para a nossa meditação, que é em Miqueias, no capítulo 2 e no verso 10. Diz assim o verso, e recordando que já várias vezes nós lemos este texto, mas vamos uma vez mais lembrar o que é que Deus, através da boca do profeta Miqueias, transmitiu ao seu povo. Diz lá assim: levantai-vos e andai. E agora, aqui está a primeira razão que deve condicionar a nossa vida, que é: porque não será aqui o vosso descanso. Assim, a primeira razão, porque nós não podemos nos acomodar espiritualmente, é porque este mundo em que vivemos não é o nosso lugar de descanso, não é o nosso lugar de repouso, de sossego. Não é? E isto significa que nós temos que refletir sobre a nossa vida, porque não é aqui, não é este mundo que Deus determinou para o fim da nossa vida. Aproximadamente 400 anos depois do próprio profeta Miqueias ter dito estas palavras, o próprio Senhor Jesus, 400 anos depois, ele próprio também diz a cada um de nós algo que nos deve animar e nos deve levar também a condicionar as nossas atitudes. Lá em João, no capítulo 14, no verso 1 a 3, João 14, 1 a 3 diz:
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Para que, onde eu estiver, estejais vós também. Esta foi a promessa de Jesus. Não ficarmos aqui e viver aqui neste mundo e tudo terminar aqui, não. Deus tem um plano e um projeto para nós. O próprio apóstolo Paulo, também ele não fugiu. E ele ministra dentro deste mesmo contexto que Jesus falou. E lá em Filipenses, no capítulo 3 e verso 20, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade, o lugar para onde vamos viver, está nos céus. Também Pedro não se desviou desta realidade. E a 2 de Pedro, no capítulo 3 e verso 13, nós lemos: mas nós, segundo a sua promessa, cá está, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Também a 1 de Pedro 2,11, também o apóstolo Pedro diz o seguinte: amados, rogo-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais dos desejos carnais que combatem contra a alma. Peregrinos e forasteiros. Logo, se somos peregrinos, se somos estrangeiros neste mundo, temos de nos abster de tudo aquilo que pode fazer-nos perder a cidadania espiritual que adquirimos em Jesus. Não podemos perder esta cidadania que nos é dada através de Jesus. Porquê? Porque o Senhor prometeu buscar e levar-nos para esta uma nova mansão, para esta nova morada que Deus tem preparado para nós. Os textos que lemos e outros que poderíamos ainda ler mostram que este mundo não é o nosso destino final. E respeitando outras ideologias religiosas, digo que a verdade bíblica, pelas Escrituras Sagradas, é que o céu não será um lugar apenas para um grupo especial de pessoas, não? Mas será para todos, indiscriminadamente, que creem e aceitam a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor e vivem de acordo com os mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo dizia que a vontade de Deus é que todos se salvem. E o grande célebre versículo, João 3,16, diz lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não vai fazer um céu especial para A, B ou C, não. É para todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que aceitam Jesus como o seu Salvador, estão elegíveis para entrar nesta maravilhosa mansão que Deus tem preparado para nós. Lembrando o episódio da cruz do Calvário e sabendo que um dos companheiros que foi crucificado ao lado de Jesus, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, reconheceu os seus erros, os seus pecados, e ele fez um pedido a Jesus para um dia estar com ele na sua mansão. E nós sabemos o que é que Jesus lhe respondeu. Em Lucas, no capítulo 23, verso 43, Jesus respondeu claramente: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo nas moradas celestiais, na presença do Pai. Ao pastor da igreja de Sardes, lá uma das 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, no capítulo 3 e no verso 4, Jesus disse a João o seguinte: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Comigo andarão de branco.
e andarão com Jesus onde? No céu. Na presença de Deus. Nas moradas de Deus. Então, para não perdermos o sentido deste ponto, Deus disse-nos que este lugar não é um lugar para repousarmos, para descansarmos, porque Ele tem um lugar, uma mansão. Ele tem a presença de Deus preparada para cada um de nós. Graças a Deus por estas promessas maravilhosas. Contudo, precisamos de fazer um equilíbrio. Porque, não obstante Jesus ter dito que todos aqueles que forem purificados pelo sangue de Jesus entrarão no céu, e podemos ver isso lá em Apocalipse, no capítulo 7, versos 13 e 14. Apocalipse 7, 13 e 14, que diz: E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E Apocalipse 22, 14, dentro do mesmo contexto, vamos ler o que é que Jesus disse também. Diz lá: Bem-aventurados, felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então vemos, o sangue de Jesus dá-nos acesso a podermos entrar na cidade celestial pelas portas. Isto foi aquilo que Jesus disse. Mas o mesmo Jesus também, no sentido contrário, e lemos em Apocalipse 21, 8, ele menciona tipo de pessoas que não vão entrar. Uns vão entrar porque branquearam as suas vestes, estão cobertos pelo sangue de Jesus, entregaram a sua vida nas mãos de Jesus. Esses vão entrar. Mas também o Jesus menciona que há algumas pessoas que não vão entrar. E olha quem são essas pessoas. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, repare, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Não sabe, mas será no lago de fogo. Diante destes versos, o que é que nós temos que fazer? Temos que nos tornar humildes e temos que pedir a Deus que nos ajude a suportar as tribulações, as adversidades da vida, para que não fiquemos presos a esta terra, como aconteceu com a mulher de Ló, mas que possamos descansar na presença de Deus para sempre, na cidade que Deus tem preparado para nós nos céus. Mas para isso, há algo muito importante que não podemos esquecer. É que temos que estar firmes, ficar fiéis, não vacilar, não desanimar até ao fim. Lá em Marcos 13, 13, Jesus disse: Sereis também odiado de todos por causa do meu nome. Mas olha, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aquele que perseverar, que se manter fiel, esse sim, esse vai ser salvo e vai entrar e poder morar nas moradas celestiais. A segunda razão porque Deus nos incentiva a levantar e a andar é porque o mundo está contaminado, está corrompido. Vamos a Miqueias, no capítulo 2 e verso 10, e vamos ver a terceira parte deste versículo. Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. E a terceira parte, a linha C deste verso, diz: por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Por causa da corrupção. O mundo está corrompido, o mundo está contaminado, por isso nós temos que nos levantar, não nos acomodarmos espiritualmente.
Se formos ao dicionário da língua portuguesa, nós vemos que um dos significados que define a expressão corrupção é alteração do estado da característica original de algo. Significa também ainda degradação moral. E esta condição de alteração, de degradação, é uma condição que Deus não aceita no seu povo. E ele disse isto ao povo de Israel, lá em Levítico, capítulo 11, verso 44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasa sobre a terra. Pedro reforça esta exigência de Deus. E na sua carta, capítulo 1, verso 15 e 16, 1 Pedro 1, 15 e 16, lemos o seguinte: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Não podemos negligenciar, não podemos deixar de dar importância à realidade de que Deus não quer ver em nós a perda das qualidades positivas próprias de um filho de Deus. E essas qualidades próprias, elas vêm até nós através do novo nascimento. Novo nascimento que significa regeneração espiritual. Significa uma nova vida. O apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Então Deus não quer ver as características da nova criatura, as características de um novo nascimento a decompor-se e a alterar-se. Não. Nós temos que nos manter fiéis a esta característica, a estas qualidades próprias de um novo nascimento. Daí que a exigência de Deus sair do meio da corrupção é importante e é necessária. Porquê? Porque Deus é santo. E se Deus é santo, Ele não se pode comunicar com alguém que não esteja na mesma condição que Deus. Por isso Ele pede a cada um de nós que sejamos pessoas puras e santas na nossa conduta, na nossa maneira de estar, na nossa maneira de viver. Quando Deus nos salva, é para nós sermos um povo especial e diferente dos outros povos, para servi-lo e adorá-lo. Foi isso que Deus falou ao seu povo. Lá em Levítico, no capítulo 20, verso 26, lemos o seguinte: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E agora? E separei-vos dos povos para serdes meus. Separei-vos. Não podemos ser igual. Não podemos viver da mesma forma. Não podemos viver em igualdade àqueles que não têm Jesus nas suas vidas, que não querem seguir a Deus, que não querem obedecer a Deus. Não podemos ser iguais. Então isto mostra que nós não podemos manter-nos ligados à corrupção do mundo, se nós efetivamente queremos ter uma ligação e uma comunhão com Deus. Numa análise bíblica e histórica, nós percebemos que bem cedo a humanidade criada por Deus degradou-se. E foi por isso que Deus decidiu destruir o mundo com o dilúvio. E lá em Gênesis, no capítulo 6, 11, nós vamos ler isso mesmo. Diz que a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E o verso 13 diz isto: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a terra é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei. Ou, por outras palavras, eu os destruirei com a terra. Pela mesma razão, muitos anos depois, Deus voltou a destruir uma cidade, Sodoma e Gomorra, também porque a vida deles estava corrupta, estava a degradar-se. E no livro de Gênesis, no capítulo 18, verso 20, vemos isso mesmo.
diz lá o seguinte: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. E diz o verso 21, descerei agora e verei se com efeito têm praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. No capítulo 19 ainda de Gênesis, mas no capítulo 12 verso 13, vemos o que é que os anjos disseram a Ló. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas? E todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Porquê? Repara o que diz o verso 13. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Estes versos, estas realidades, mostram alguma coisa muito importante. É que se ainda hoje nós continuarmos a não dar preocupação, ou não estarmos preocupados, melhor dizendo, não estamos interessados, não é? Não procuramos viver em santidade, não procuramos viver em relação íntima e direta com Deus, mas deixamos que a nossa vida se degrade, se deteriore como está a acontecer neste mundo, então não podemos esquecer uma coisa: Deus trará disciplina sobre nós. Se não for agora, mais tarde, Deus vai trazer, porque Deus não pactua com esta corrupção, com esta imoralidade, com esta falta de temor e de pureza diante dele próprio. E neste contexto, nós podemos recordar, não é, as palavras de Jesus. Porque Jesus, lá em Lucas, no capítulo 17, versos 26 a 30, é um versículo, um texto um bocadinho longo, mas eu vou tentar lê-lo, para mostrar que Jesus alertou para que nos últimos dias o pecado e a maldade ia se multiplicar. E veja como ele faz comparação precisamente com os dias de Noé e os dias de Ló. Diz assim o texto, verso 26, Lucas 17. E aconteceu que nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, consumindo todos. E agora cá está o alerta. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E se refletirmos sobre os nossos dias, os dias que vivemos hoje, eu penso, ou melhor, eu creio, eu acredito, que todos nós temos a consciência de que também hoje a contaminação no mundo da nossa sociedade é geral. Cada vez mais a humanidade está a ficar pior. A nossa sociedade tem chegado ao colapso. E por isso esta sociedade está perigosa. Para quem quer manter as suas vestes brancas, puras pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, temos que ser diferentes e andar em conformidade com a vontade de Deus e não nos acomodarmos com este tipo de sociedade em que estamos a viver. Assim, como na prática social, quem não se quer sujar foge do local onde se pode sujar, espiritualmente também temos necessidade de nos afastar de tudo e de todos aqueles que podem danificar a nossa vida espiritual. E é isto que aprendemos com as palavras do Salmo 1. Salmo 1 e verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta
na roda dos escarnecedores. E, lamentavelmente, nós sabemos que Pedro não levou a sério estas palavras do salmista. E assentou-se juntos àquele grupo de homens, de pessoas que não queriam nada com Deus, que não queriam nada com Jesus, só queriam crucificá-lo. E ele assentou-se ali e quando ele se apercebeu, já tinha negado Jesus 3 vezes. Por isso, nós temos que ter muito cuidado e fugir de lugares, de pessoas, de tudo aquilo que pode nos prejudicar e fazer degradar a nossa moralidade, fazer degradar a nossa vida pura e santa diante de Deus. Nós sabemos, e penso que ninguém tem dúvidas, de que Deus ao longo dos séculos, através da sua palavra e dos seus servos, Ele tem convidado, ano após ano, século após século, tem convidado as pessoas a tomarem as suas decisões, a levantarem-se e a andarem, a fugirem do mundo corrupto. Só que, infelizmente, nós temos que aceitar e admitir que o homem tem continuado no seu comodismo, a não ligar às palavras de Deus, a fazer ouvidos surdos, sem ouvir. Que Deus nos ajude a não cairmos neste erro. Continuamos a ver até cristãos que se dizem grandes conhecedores das Escrituras a deixar as suas decisões para amanhã. Mas nós não podemos cair nesse erro. Nós temos que hoje tomar a decisão certa de nos levantar e andar para viver de acordo com a vontade de Deus. Em cada dia, nós precisamos procurar andar e não ficar parados. Porque, repare, quando nos acomodamos, quando ficamos parados, Satanás fica contente. E Satanás atua logo. Porque ele não quer. Ou melhor, ele quer é que tu te fiques acomodado. O Espírito de Deus não. Por isso diz a palavra de Deus que há uma luta entre a carne e o Espírito. E quando Satanás te vê parado, acomodado, ele fica todo contente. Porquê? Por 2 razões. A primeira é porque quando nós ficamos parados, quando nós ficamos acomodados, ficamos agarrados àquilo que nos rodeia. Por isso, o trabalho de Satanás é levantar diante de nós montras atraentes, situações agradáveis, que nos desviam de Deus, que nos fazem ficar encantados. E foi isso que ele fez com Eva, foi isso que ele fez com a mulher de Ló, foi isso que ele fez com Pedro, foi isso que ele fez com Ananias, foi isso que ele fez com tantos outros homens, como Safira também. Porquê? Porque fez coisas bonitas à sua frente, encantou-os, e eles ficaram agarrados, ficaram presos a essas coisas e esqueceram-se daquilo que Deus queria para eles. Em segundo lugar, nós quando ficamos parados e acomodados, caímos na moleza e no adormecimento espiritual. E quando nós dormimos sem estarmos preparados, nós caímos no erro de poder ficar fora da morada de Deus, como ficaram aquelas jovens que adormeceram, mas adormeceram e estavam negligentes, não estavam preparadas e por isso ficaram fora. Que Deus nos ajude a não nos acomodarmos espiritualmente, para assim não nos tornarmos presa fácil de Satanás. Como conclusão, direi que nós precisamos de refletir sobre esta mensagem de alerta, porque se Deus não poupou Israel ao cativeiro, e o cativeiro foi o resultado da disciplina de Deus, também nós, se fecharmos os ouvidos à voz de Deus, Deus não poupará de fazer-nos passar por momentos difíceis e horríveis que irão vir sobre a humanidade. Recorde que todas as cartas, as 7 cartas do Apocalipse, todas elas têm esta frase. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito de Deus hoje está falando com cada um de nós, para nós termos esta consciência de que precisamos de nos levantar e não nos acomodarmos.
Assim, o meu apelo é para que cada um corresponda positivamente ao grito de despertamento que é lançado por Deus ainda hoje. Levantai-vos e andai. Toma a decisão de não te acomodares. Não fiques estagnado na tua vida espiritual. Levanta-te e anda. Procura adquirir e desfrutar de novas experiências com Deus, porque ao procurarmos novas experiências com Deus, nós não temos tempo para ficar agarrados àquilo que nos rodeia. Nem temos tempo para cair na moleza e no adormecimento espiritual. Levanta-te e anda. Porque esta terra não será a terra de descanso, pois ela está contaminada e corrompida. Que Deus te abençoe. E até breve.